Na oração modelo, a oração chamada oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, nós já vimos que os principais interesses e prazeres dos seguidores de Jesus são a glória de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Nós já vimos os versículos 9 e 10 desta oração em que o Senhor diz: orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A ideia do início da oração do Pai Nosso é que é isso que você almeja, é isso que você sente, é isso que você busca e é para isso que você vive. É isso que deve caracterizar também, então, o que você fala. Muitas pessoas invertem o sentido e acham que tem que dizer essas coisas apenas sem desejá-las e sem vivê-las. Mas, na verdade, quando eu almejo o reino de Deus, a santificação do nome de Deus, quando eu almejo que a vontade dele seja feita, quando eu conversar com Deus, é a respeito disso que eu vou falar com ele, primeiramente. Esse vai ser o meu assunto com Deus, essa vai ser a minha conversa. De maneira que a oração do Pai Nosso, nós estamos vendo aos domingos, ela deve modelar não somente as nossas palavras, mas antes os nossos afetos e os nossos comportamentos. Orar o Pai Nosso tem a ver mais com um estilo de vida do que com uma fala religiosa que você dirige a uma divindade, algo que não tem nada a ver com o seu jeito de viver. Aquilo que eu falo para Deus precisa ser, antes de tudo, uma realidade que eu vivo diante de Deus. Tome como ilustração um relacionamento romântico. Imagine um marido, um namorado, que diz para sua esposa, para sua amada, para sua namorada o tempo todo que ela é o amor da vida dele, que ela é bela, que ele se dedica a ela, que ela é maravilhosa e que ele quer satisfazê-la em tudo, mas no dia a dia a fala dele não se concretiza. Ele é um marido, um namorado indiferente, distante, trata mal, não procura saber como ela está, não investe o seu tempo nela. É um discurso distante da realidade. É evidente que um matrimônio assim, ou um romance assim, não dura muito, porque os afetos estão distantes das palavras. Então não é uma reza a ser repetida, é um princípio, uma filosofia de vida. E, repito, os prazeres e compromissos de quem faz a oração do Pai Nosso precisam ser glorificar o Pai, submeter-se ao seu reino e realizar sua vontade e ver essa vontade cumprida no mundo. Mas aí como é que ficam as minhas necessidades? Não há espaço para aquilo que eu necessito? A oração do Pai Nosso continua, e aqui vai ser o cerne desse tempo de reflexão na palavra. O Senhor nos traz para a nossa fala com Deus a respeito de necessidades nossas, e então ele vai dizer assim no versículo 11, na continuação da oração: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Há espaço para as nossas necessidades. Elas devem ser apresentadas ao Senhor. Mas depois que o cristão fala com Deus acerca das verdadeiras prioridades do coração dele, que são a glória de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. E eu gostaria de gastar o tempo hoje focalizando especialmente o versículo de número 11 e trazer o seguinte tema para a nossa reflexão: muito além do pão. Muito além do pão. Quando o Senhor diz no verso 11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e talvez essa seja a nossa grande necessidade, sentida, percebida, é aquilo pelo qual nós lutamos todo dia, corremos atrás disso, temos emprego, temos trabalho, labutamos para ter o pão de cada dia, nós pedimos que Deus supra nossas necessidades materiais. Mas eu queria que você pensasse muito além do pão, porque, embora nós peçamos isso ao Senhor, há distorções e confusões
nesse pedido que nós fazemos a Deus. Por exemplo, quando nós dizemos ao Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, com frequência nós pedimos achando que esse é o fim da nossa vida, a finalidade. E muita gente pede o pão de cada dia, mas pede como se fosse a razão de viver, o sentido de viver. Senhor, me dê uma casa, me dê o pão, me dê um salário, me dê a saúde. Fazendo esses pedidos e vendo Deus apenas como meio para se obter esse fim maior que é o pão. E essa é uma distorção, é uma confusão, um materialismo. O verdadeiro Deus é o pão, é o suprimento e a provisão, e o Deus criador dos céus e da terra, eu me achego a Ele para que Ele me dê o que eu realmente quero, que é o pão de cada dia. Isso é uma confusão. Uma segunda confusão é o pão como luxo. É quando nós pedimos e queremos não apenas o pão de cada dia, mas realmente queremos mais do que isso e não nos contentamos com menos do que mais do que isso. O carro tem que ser novo, tem que ter um ar-condicionado, a roupa tem que estar legal. Isso é uma distorção do que o Senhor Jesus nos ensinou a pedir. Outra distorção desse pedido é quando nós vemos o pão, pedimos o pão no atacado. Sabe quando você vai no atacadista e faz uma compra ali bimestral, trimestral, né? Mas no atacadista é assim, o preço é baixo, então você já compra o sabão líquido para 3 meses, aquele pote enorme de sabão líquido, né? Você já compra pilhas e pilhas de aquele macarrão instantâneo, aquele veneno saboroso, né? Você traz um pacotão de miojo. E às vezes muita gente pensa assim com Deus, acha que pedir uma vez é pronto e não está disposto a depender do Senhor dia após dia. Tem também a confusão de achar que porque eu estou pedindo esse pão é de graça, no sentido de que então eu pedi vai cair do céu. Eu posso fazer muito pouco ou quase nada em favor desse pão, afinal, é quase que um benefício social. Sem fazer nada, Deus vai me dar. Como esses benefícios que o governo distribui para muita gente, elas não fazem nada e o governo as sustenta. E nós achamos que é assim. Não é bem assim. Outra confusão é entender que o pão é algo que eu mereço, por outro lado. Eu peço. Até peço, mas eu peço entendendo que eu mereço, porque eu sou bom, porque eu sou esforçado, e Deus está obrigado a me dar. E uma última confusão desse pedido é pedir o pão para mim. Deus dá-me o pão, e eu me preocupo com o pão, e eu batalho pelo pão para mim, e nunca para os outros. Então, eu quero trazer aqui alguns significados dessa petição, o pão de cada dia. Sentidos corretos que vão corrigir essas confusões. E, em primeiro lugar, o pão de cada dia, o significado do pão de cada dia é que o pão de cada dia é um meio e não um fim. Dito de maneira bem simples, a finalidade da vida não é comer pão. Comer pão é um meio. Provisão material é um meio, a casa é um meio, o sustento material e físico é um meio para um fim maior. E de novo eu retomo as ênfases e prioridades da oração do Pai Nosso. As 3 primeiras petições focalizaram Deus, o Pai Celestial, a santificação do nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Isso é o meu alimento, esse é o meu pão. Esse é o meu anseio, a minha prioridade, é isso que me faz feliz, é isso que me satisfaz. Se você olhar a oração do Pai Nosso de maneira bem mecânica, fria, pedir pão assim, aparentemente parece uma coisa que está desafinada com o pedido, porque você está lá, Senhor, Pai Celestial, santo é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aí dá-nos o pão de cada dia. Parece que é uma outra oração. Parece uma virada, uma mudança de assunto do espiritual para o carnal, da glória do Pai Celestial para o fútil pão de cada dia. Não é isso. Desde que eu tenho pedidos espirituais na minha mente,
Essa é a minha lista de motivos de oração. É isso que eu converso com Deus, é sobre Ele, sobre sua glória. Então as minhas necessidades pessoais se alinham e se encaixam nessa disposição superior do coração. Vou dar um exemplo, ou dois. Ninguém vai para a igreja e realmente ora ali na igreja pela glória de Deus, o reino de Deus se espalhando, a vontade de Deus realizada, e aí vai para casa e fica pedindo ao Senhor por um carro zero. Deus, cura meu cachorro. Deus, a minha televisão está pequena, não tem como ter uma maior. Senhor, me ajuda a ganhar na loteria. Você percebe? Quando você pede o pão de cada dia, você está pedindo aquilo que você precisa para continuar vivendo uma vida centrada no Senhor. Quando eu peço pão, eu não estou me desvencilhando do foco central da glória de Deus, do reino de Deus e da vontade de Deus. Eu estou pedindo o que eu preciso para viver para essa finalidade. Eu quero pão para viver a verdadeira vida. Vou dar um exemplo bem cotidiano. Quando você coloca gasolina no carro, você não coloca por colocar. Ainda mais com a gasolina tão cara, você coloca porque precisa. A 6, 7 reais o litro, você coloca porque precisa. Precisa para uma finalidade. A gasolina é um recurso para um fim. O pão é um recurso para um fim maior. O pão é um combustível para você andar e viver para a glória de Deus. Algo muito comum hoje em dia é a mensagem, a ideia e o estilo de vida de colocar Deus a serviço das nossas idolatrias. Colocar Deus a serviço dos nossos verdadeiros desejos. Um amigo meu, um tempo atrás, fez uma postagem nas redes sociais, eu até cutuquei ele, mas não deu em nada, né? Já aprendi que cutucar os outros na rede social não adianta nada. Ele colocou uma frase espiritual, dessas evangélicas, clássicas, né? Quanto mais você se aproxima de Deus, olha que bonito, mais Ele te aproxima dos seus sonhos. Então quer dizer que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele vai me aproximar da minha televisão maior? Vou me aproximar de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, maior fica o seu salário. Vou ficar bem pertinho de Deus. Está enxergando o pão como o seu verdadeiro objetivo? Inverteu tudo e colocou Deus como um meio para chegar naquele fim. Ficar bem financeiramente. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele te aproxima da pessoa amada, dos seus sonhos, um parceiro. Teologia da Xuxa, o nome disso. Teologia da Xuxa. Rodrigo Bibo, pastor, escreveu um livro chamado Deus que Destrói Sonhos. Muito interessante esse livro. E ele fala da teologia da Xuxa no livro dele, porque a Xuxa, há uns 80 anos atrás, brincadeira, exagerei, mas há muito tempo atrás, colocou na música dela a seguinte frase: tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. A lua de cristal, né? Ou a teologia mais comumente conhecida como fé em Deus e pé na tábua, né? É a teologia de vou levar minha vida, vou lutar por um lugar ao sol, e eu vou tentar chegar no topo e vou contar com a bênção de Deus, e um Deus de preferência que não se intrometa, que apenas me empurre, me puxe, me leve. Servir a Deus nos meus termos. Essa é a teologia da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Percebe como nós temos que corrigir a nossa oração? O Senhor disse: peça pelo pão de cada dia, como aquilo que você precisa para os verdadeiros objetivos que você deve ter no coração. A glória de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Combustível para você continuar obedecendo ao Senhor,
pregando o evangelho. O pão é combustível para você continuar tendo o que ofertar. Pão é combustível para que você consiga continuar cuidando da sua família e vivendo única e exclusivamente para a honra e glória do Senhor. O pão é um meio para esse fim. Segundo lugar, além de o pão de cada dia ser um meio e não um fim, o pão de cada dia é pão, é básico, não é luxo. Pão de cada dia pode ser tomado como uma metáfora, uma analogia para necessidades e não para luxos. O que eu preciso para manter a vida do corpo. Jesus não ensinou a orar, irmão, não adianta. Jesus não ensinou a orar, Senhor, a picanha com Heineken de cada dia. Não. O meu passeio de final de semana de cada dia não foi esse o pedido que Jesus ensinou a fazer. A viagem de praia de cada mês, não foi isso que Jesus ensinou a pedir. Na época que Jesus ensina essa oração, os trabalhadores eram pagos pelo trabalho realizado no mesmo dia. Quase que totalmente, ou muito mais do que hoje em dia, o trabalhador era realmente um diarista. Ele trabalhava e recebia naquele dia e geralmente recebia tão pouco que não tinha nada para ostentar. Era apenas aquele pouco que ele ia precisar para comer naquela noite, na manhã seguinte. Então ele tinha que sair de novo de casa e trabalhar pelo seu sustento mais um dia. É o básico. O Senhor nos ensina a não ter exigências, não ter luxos. O Senhor nos ensina o que o sábio no livro de Provérbios ensinou. Talvez você se lembre dessa passagem bíblica em que o sábio diz: Senhor, não me dê muito nem pouco, eu quero o básico para viver sem precisar roubar, mas eu não quero muito, porque senão eu vou acabar ficando com ostentação no meu coração, eu vou me alegrar nas minhas riquezas e não no Senhor. Então, me dá o básico. E essa é uma referência interessante. Pão de cada dia é o básico. E é com isso que nós devemos nos contentar, não ficar felizes apenas quando temos o luxo, o conforto a mais. Significados do pão de cada dia. Terceiro significado, pão de cada dia significa de cada dia. Dependência diária e não pedir por atacado. Alguns traduzem de cada dia como do dia que está vindo. Então, se o fiel faz essa oração pela manhã, ele se refere ao pão daquele dia que ele vai ter pela frente. Se ele faz essa oração à noite, se refere ao pão que ele vai lutar para obter nas primeiras horas do dia seguinte. E de novo eu retomo como era a sociedade nos dias de Jesus, e aí a coisa faz mais sentido. Aquela era uma sociedade essencialmente agrária. E numa sociedade agrária, qualquer problema na colheita, por exemplo, era um grande desastre. Qualquer probleminha, uma geada, uma pequena tragédia, que por pequena que fosse, significaria uma tragédia. Pão de cada dia que não é retórica vazia, vivendo com recursos bem limitados, o seguidor de Jesus tinha que aprender a confiar no Pai Celestial, para suprir suas necessidades constantemente. Você e eu devemos nos achegar ao Senhor continuamente. Esse é o convite de Jesus. Para você ter uma relação em que você depende de Deus todo dia. É Ele quem supre nossas necessidades dia após dia. Ele é a fonte suprema de todo bem, a comida, a roupa, o trabalho, o lazer que precisamos, o descanso, a força braçal, a inteligência, as amizades, tudo. É Ele quem garante o nosso suprimento cotidianamente. E assim devemos confiar e esperar no Senhor continuamente. E é claro que isso não impede você, de maneira alguma, de planejar o futuro, seja uma aposentadoria, seja uma poupança, seja guardar recursos para uma aquisição maior. De maneira alguma, a palavra de Deus nos orienta a fazer isso. Entretanto, não devemos fazer isso deixando de confiar no Senhor e confiar no Senhor o tempo todo. Então, o pão de cada dia significa dependência diária. Significados do pão de cada dia. Mais um, pão de cada dia é trabalho e não desleixo. A dependência de Deus, quando pedimos a Ele o pão, é a dependência que não exclui o nosso trabalho.
Lá em Deuteronômio capítulo 8 diz: não digam em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Não. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus. E aí Deuteronômio diz o seguinte: lembrem-se do Senhor, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Deus nos dá a capacidade de produzir riqueza. Os judeus aprenderam isso muito bem. O trabalho em si é provisão divina, mas a Bíblia está declarando que é uma capacidade que Ele nos dá para obter o pão de cada dia. Não como um caminho alternativo, eu vou depender de Deus ou eu vou depender de mim. Não, eu vou depender de Deus através do trabalho que o próprio Deus me permite fazer. Então, quem pede o pão de cada dia precisa estar disposto a sair cedo da cama. Quem pede o pão de cada dia precisa estar disposto a trabalhar duro, a fazer o trabalho escolar bem feito. Quem pede o pão de cada dia precisa estar disposto a cuidar dos bens em casa, da louça, da roupa, da grama no quintal, cuidar dos seus bens com muita atenção e zelo. Quem pede o pão de cada dia precisa estar decidido a ser o melhor funcionário possível, porque eu sei que Deus vai atender o meu pedido através de trabalho, e trabalho duro, a ponto do apóstolo Paulo escrever no Novo Testamento: quem não trabalha, não coma. O quarto significado do pão de cada dia, então, é esse. Pão de cada dia significa trabalho e não desleixo. Em quinto lugar, pão de cada dia significa que, embora envolva o meu trabalho, ele é um favor de Deus e não um mérito. Repito, não se trata de trabalhar ou depender. Se trata de trabalhar e depender. O meio de depender do favor de Deus é através do trabalho. E pelo meu trabalho eu estou me colocando debaixo da sua graça. Jamais trabalho, jamais me esforço imaginando que eu obtenho o sustento porque eu mereço, que estou cultivando sozinho. Quando você pensa que você obtém o pão porque você se esforçou, ou você pode obter o pão se você se esforçar devidamente, isso pode trazer duas consequências, ambas trágicas, pecaminosas. Ou pode resultar em ansiedade. Você acha que o teu trabalho é a tua fonte suprema de sustento, e a tendência é que você vai ficar ansioso, porque de repente não vai ter o que você quer, ou você vai ter medo de realmente ter trabalho no dia seguinte, e aí você está trazendo tudo isso para si, e o resultado vai ficar ansioso. Ou se você não fica ansioso, você cai no outro extremo, que é o extremo do orgulho. Eu obtive, eu conquistei, eu fiz por onde, eu mereci, eu mereço, e ambas as coisas são totalmente fora do plano de Deus para a nossa vida. O pão de cada dia é favor, não é mérito. Sabe por quê? Porque Deus não nos deve nada. Não nos deve nada. Cada um de nós aqui, a sua maneira, cada um do seu jeito, todos nós trilhamos caminhos errados. Todos nós fizemos nossa própria vontade, todos nós demos as costas para Deus, levantamos a bandeira da independência, pecamos, abandonamos o Senhor. Então Deus não tem compromisso conosco no sentido de honrar o nosso mérito. Seria injusto e errado da parte de Deus nos abandonar, deixar faltar o pão? De maneira alguma, é o que merecemos. Mas Ele nos dá o pão de cada dia, e isso significa que devemos ser gratos. Essa petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, quando você fizer, precisa ser também em forma de gratidão. O pão nosso de cada dia o Senhor tem dado, e generosamente, sem que eu mereça. A falta de gratidão é um insulto a Deus, e nós vivemos numa geração ingrata, que afronta a Deus todos os dias.
Uma geração, uma cultura, uma sociedade que trata as dádivas do alto como algo corriqueiro, como algo garantido, como algo que nós até merecemos, e quando elas faltam, caímos em reclamação e questionamos a própria existência ou a bondade desse Deus. Que tragédia! A ingratidão é um insulto a esse Deus. Nada merecemos da parte dele e ele nos dá a favor. Sabe? Voltando ao contexto cultural e social da época de Jesus, comparando com o nosso, a vida em boa parte da nossa realidade, eu digo nós aqui, da nossa comunidade, Igreja Batista Fonte Morungaba, mesmo aqueles que são mais simples, modestos financeiramente entre nós, a vida em boa parte da nossa realidade é bem melhor do que era a vida no primeiro século. Nossa vida não é tão precária quanto era. Recebemos muito mais dádivas. Infelizmente, porém, essa riqueza, ela é absorvida em nosso coração pecaminoso, com ingratidão para a nossa própria falência espiritual. Então, hoje, ao se deparar com esse pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje é para você e eu também revisitarmos o nosso coração e revermos como estamos entendendo o sustento do Pai Celestial. Será que eu tenho visto o meu sustento como graça, misericórdia, favor e merecido? Tempos difíceis também vão nos atingir. Será que nesses momentos de dificuldade a gratidão precisa estar no nosso coração? Claro! Essa petição também é um refúgio nos momentos de necessidade e dificuldade. Quando eu digo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, no momento de aflição, eu estou dizendo o seguinte: Deus é perfeitamente capaz de resolver esse problema que eu estou passando. Deus é totalmente capaz e poderoso de prover aquilo que eu estou precisando. Mesmo que pareça absolutamente improvável, o pão nosso de cada dia o Senhor nos dará, porque é favor e não mérito. Significados do pão de cada dia. O quinto é favor e não mérito. O sexto e último diz que o pão de cada dia é nosso e não é meu. Nós já comentamos isso no início dessa série de mensagens no Pai Nosso. Eu retomo esse tema. Esse aqui é o aspecto social da petição. Esse aqui é o aspecto horizontal. Não é o meu pão, é o nosso pão. A necessidade de pão é de todos, e é assim que nós devemos olhar e viver. E isso tem duas implicações. Abra o seu coração para compreendê-las. A primeira, quando eu digo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu preciso ser coerente com o que eu estou pedindo. Eu estou pedindo em favor de mim mesmo, mas também em favor do outro. E também do outro que necessita. Então, em primeiro lugar, se eu peço a Deus, me dê o pão nosso, nos dê o nosso pão de cada dia. Em primeiro lugar, eu preciso estar me oferecendo como instrumento divino de provisão para quem precisa. Não posso orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí eu não dou nada, não partilho nada, não divido, não me importo. Se eu digo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu tenho que ser o primeiro a levantar a mão e dizer: Senhor, eu estou aqui, supre através de mim. É uma cesta básica, é um dinheiro para pagar uma conta, é um projeto para suprir poço de água para um lugar que não tem água, é um projeto para a construção de uma escola, é um projeto para, seja lá o que for. Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu estou dentro, me usa para suprir o pão para o outro. Essa é a primeira implicação. A segunda é que eu oro e batalho por justiça, por igualdade social. Quando eu oro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu estou preocupado com a ordem social, com a sociedade, com uma morungaba, com um país que seja próspero e justo, igualitário. Eu oro e busco uma sociedade que não tenha exploração humana nos negócios, e eu sou o primeiro a não explorar o outro, porque o pão é nosso. Como é que eu vou orar que o pão é nosso e exploro o outro? Cobro um preço exorbitante, passo a perna, o pão é nosso.
Quando eu oro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu tenho que pensar que direitos e salários têm que ser respeitados, e preciso orar por isso, buscar isso. Quando eu digo ao Senhor o pão nosso de cada dia, eu não quero que ricos sejam privilegiados e pobres sejam explorados. Quando eu oro o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu me preocupo com os vulneráveis, os órfãos, as viúvas, os refugiados, que tanto aparecem nas Escrituras como aqueles que têm que ser socorridos. E eu participo disso, eu busco isso, eu oro e batalho por isso. É perigoso, temerário, fazer essa oração sem levar em conta essa dimensão horizontal, estando pronto a repartir o pão de cada dia e lutar para que todos tenham acesso a ele. Portanto, irmão, irmã, queridos, o pão de cada dia vai muito além do pão. Vai muito além do pão. O pão é o meio para o fim de honrarmos o Senhor. É básico, não luxo. É depender do Senhor diariamente, através do trabalho, como um favor que Deus nos dá. O pão é nosso, o pão não é meu. Ao terminar essa mensagem, a ideia que eu queria que ficasse no teu coração, e quero convidar você a um tempo de oração agora diante do Senhor, aí mesmo onde você está, essa ideia do combustível. Pão é um combustível para você. É isso, é assim que você enxerga. Combustível diário. Todo dia eu tenho essa provisão. E eu obtenho como favor divino, como graça de Deus. E esse combustível eu obtenho trabalhando duro, com alegria, para obter para mim, para o próximo. E é combustível para quê? Para você simplesmente se alegrar com o combustível? Não. O pão é o combustível para você viver para a glória de Deus, para o reino de Deus, cumprindo a vontade de Deus. O pão, o alimento, a provisão e o teto, tudo isso é combustível para você servir na igreja de Cristo. Para você ser santo no seu dia a dia, para que as pessoas vejam que você anda com Cristo. O pão é combustível para você orar, beneficiar o outro. O pão é combustível para você pregar o Evangelho. O pão é combustível para você honrar a glória do Pai, santificar o nome do Pai, viver sobre o seu reino e fazer a vontade dele. É assim que se deve traduzir no nosso coração esse pedido: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Vamos orar. Senhor, que tenhamos esse combustível diário que é o pão do céu, o pão que o Senhor dá para nós mediante o nosso trabalho, para que tenhamos força, disposição, energia para viver para a Tua glória, para Te honrar nos nossos trabalhos, nos nossos lares, nos nossos estudos, nas nossas escolas. Que não vejamos a provisão material como o fim de tudo nessa vida. Que vejamos a provisão material do Senhor como aquilo que o Senhor nos dá para vivermos para a Tua glória. Faça isso em nós, em nome do Senhor, nosso Salvador, Jesus. Amém.